Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Roberto Conceição mais uma vez e agora com o nosso tema Direito Processual do Trabalho para o seu concurso do TST, para o seu concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Te convido, se você ainda não assistiu a nossa aula demonstrativa tratando sobre o direito material do trabalho, assista, está no canal do Ponto dos Concursos, assista essa aula, porque nós temos duas disciplinas para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Direito Material do Trabalho, eu abordei inclusive um tema muito interessante, tratando sobre os princípios do direito do trabalho, lá na nossa aula demonstrativa. O concurso está aí, o concurso vai chegar e você tem que estar pronto, você tem que estar preparadíssimo para enfrentar este concurso. E aqui no Ponto dos Concursos nós preparamos um conteúdo maravilhoso com os melhores professores do Brasil para fazer você feliz, alegre nessa preparação, para te ajudar realmente a colocar você lá na tua tão sonhada aprovação. Estamos comprometidos com você e você com a gente. Seja bem-vindo à casa do concurseiro, seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Bom, a disciplina de hoje, Direito Processual do Trabalho, que também, com certeza, estará lá no seu edital com diversos temas. E como vai funcionar, Roberto, Direito Processual do Trabalho? Bom, nós vamos seguir a mesma metodologia do Direito Material do Trabalho, ou seja, teoria, iremos resolver questões. A banca, FCC, questões alternativas. E aí, você vai ter que conhecer a teoria e conhecer também como a banca irá aplicar esses temas, assim como os outros professores estão fazendo, trazendo a teoria, resolvendo questões, mostrando para você como a banca cobra, como a banca exige. Nós também iremos fazer isso aqui no nosso curso Direito Processual do Trabalho. Vamos trabalhar teoria e resolver questões. Bom, o edital, no que tange ao direito processual do trabalho, ele já vai ser um pouco mais enxuto do que o direito material do trabalho. Eu disse para vocês no nosso no vídeo anterior, tratando sobre direito material do trabalho, que o conteúdo do direito material do trabalho, praticamente, nós teremos que estudar todo o conteúdo, porque o edital, ele exige muito mais a questão do direito material. Já no direito processual, para esse cargo em si, ele é um curso mais pontual. Vamos trazer alguns pontos do direito processual do trabalho. Haja visto que o direito processual do trabalho é um direito bem extenso, né? Um direito próprio, direito processual próprio. Vamos usar o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Então tem muita discussão aí que nós vamos ver no nosso curso, mas nós vamos trabalhar pontos específicos, porque a banca não vai querer se complicar, é claro, né? E nós vamos mergulhar aqui no nosso primeiro tema em Direito Processual do Trabalho. Você que já é aluno do Ponto, você que já tem acesso à plataforma, já tem lá muitas aulas para você poder assistir e começar já a se preparar de uma maneira muito forte, tá? E convido você, é claro, que está assistindo essa aula demonstrativa, a realizar a sua inscrição no curso do concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Convido você a vir fazer parte conosco na plataforma de estudo, com videoaulas, material de apoio, resolução de questões, e nós temos dentro da plataforma um canal onde você pode interagir com os nossos professores, mandar perguntas e os nossos professores irão responder, deixar disponibilizado para você lá na plataforma do aluno. Nós vamos interagir, bater um papo, resolver as questões, dúvidas, com um suporte maravilhoso. Ao momento que você precisar, o nosso suporte estará pronto para te ajudar a tirar qualquer dúvida quanto à plataforma e também com os professores quanto ao conteúdo de cada disciplina. Tudo bem? Bom, o que você vai precisar? O que você precisa para o curso de processo do trabalho? Primeiro, a CLT. A CLT ela tem um capítulo próprio de processo do trabalho. Roberto, mas com o novo CPC, como fica o Código de Processo Civil em se tratando de disciplina de direito processual do trabalho? Bom, se nós temos um capítulo próprio
para o processo do trabalho. Nós iremos utilizar a legislação comum, nesse caso o processo civil, de forma subsidiária. Precisa dois requisitos para você poder utilizar o Código de Processo Civil, que é autorizado a ser utilizado pelo artigo 769 da CLT. O artigo 769 da CLT é o artigo trampolim, ou seja, o artigo que autoriza nós utilizarmos a legislação comum, ou seja, o Código de Processo Civil. Mas quando, Roberto, nós podemos utilizar o Código de Processo Civil? Sempre porque a CLT autoriza no 769? Não. Nós, para utilizarmos a legislação comum ou o Código de Processo Civil, precisa ser preenchidos dois requisitos. Eu disse dois requisitos precisam ser preenchidos para utilizarmos o CPC de 2015. Bom, o primeiro requisito é que a CLT seja omissa, ou seja, a CLT não trate sobre aquele assunto, ou trata de forma rasa e não traz satisfação para a resolução daquele conflito no que tange ao processo do trabalho. Ela é omissa ou ela não esgota aquele determinado assunto para trazer uma plenitude, uma eficácia ao processo do trabalho, tendo em vista que a CLT é de 43. Então, a CLT precisa ser omissa, é o primeiro requisito. E o outro requisito é um requisito muito importante. Eu só posso utilizar, então, quando a CLT for omissa e quando não confrontar com princípios do direito processual do trabalho. No direito processual do trabalho existem princípios próprios do direito processual do trabalho. Por exemplo, o princípio da celeridade. O processo tem que ser célere, rápido no processo do trabalho. Princípio da simplicidade, princípio da oralidade. Esses princípios precisam ser observados. Então, eu posso até utilizar o CPC na omissão e desde que não confronte com os princípios do processo do trabalho. E aí, teve muita discussão em que situação eu utilizo ou não utilizo o Código de Processo Civil. Por exemplo, o Código de Processo Civil traz uma regra de contagem de prazo, somente dias úteis. Então vamos aplicar essa regra do Código de Processo Civil ou não? Não, porque a CLT ela traz uma regra própria da contagem do prazo, dias corridos. Se fosse utilizar a forma do Código de Processo Civil, causaria prejuízo no processo do trabalho, mais morosidade no processo do trabalho se fosse utilizar os dias úteis que trata o CPC. Então é uma situação que não se pode utilizar a regra do CPC, mesmo porque a CLT não foi omissa quanto a isso. A CLT trouxe resposta quanto à contagem do prazo. Então, eu não posso me utilizar do Código de Processo Civil. Bom, tivemos aí diversas discussões e aí o TST se manifesta através da Instrução Normativa número 39. Instrução Normativa número 39. Importante você realizar essa leitura da Instrução Normativa número 39 do TST, dizendo o que de fato poderá ser aplicado no processo do trabalho, o Código de Processo Civil. Em quais situações, quais os artigos do Código de Processo Civil se aplica no Código de Processo do Trabalho, ou seja, o capítulo da CLT que trata sobre o processo do trabalho. Então, o TST veio e resolveu essa situação. Existem discussões doutrinárias, mas para a sua prova, o que se aplica e o que não se aplica está na Instrução Normativa número 39. Bom, e aí, Roberto, o que mais nós temos para hoje? Eu separei um tema muito importante que fala sobre a competência. Bom, você sabe que são órgãos da Justiça do Trabalho, as varas, o TRT e o TST. Só esses três. Ah, mas e a escola da magistratura? Cara, isso aí é só apoio. São órgãos da Justiça do Trabalho. Órgão da Justiça do Trabalho. As varas, o TRT e o TST. Bom, e aí o que é competência? Qual é a competência da Justiça do Trabalho? Quais tipos de ações eu posso propor na Justiça do Trabalho?
Nós sabemos que a jurisdição ela é única. E ela é de jurisdição, o juiz, né, o Estado que tem o poder de dizer de quem é o direito, né? Jurisdição, dizer de quem é o direito. Então, o Estado detém esse monopólio, podemos dizer assim, né? É o poder absoluto do Estado de resolver os conflitos. Algumas exceções pode-se utilizar da autotutela, como defender a posse, né? A legítima defesa, isso é um outro assunto. Mas para nós aqui, na Justiça do Trabalho, existe uma competência especializada. A jurisdição única, mas existe as divisões ou o limite de atuação para facilitar a administração do Estado. Por isso eu tenho justiça especializada e a justiça comum. A justiça especializada, você já sabe, conhece, sim ou não? Sim. Justiça do Trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, são justiça especializadas. E aí, o que sobra é a justiça comum, federal ou estadual. Bom, dentro da justiça especializada, eu tenho a justiça do trabalho. E o que a justiça do trabalho é competente para julgar o quê, Roberto? Julgar e processar quais tipos de conflitos? Veja, com a emenda 45, a emenda constitucional 45, foi ampliada a competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho era restrita, era mais restrita. Com a emenda 45, ela ampliou essa competência. Veja, a Justiça do Trabalho agora, após a emenda 45, ela é competente para julgar e processar não somente, eu disse não somente as relações de emprego, ou seja, aquele trabalho subordinado que nós estudamos lá no artigo 7º da Constituição Federal, a CLT, o artigo 8º, a lei de greve, isso é trabalho subordinado que merece a proteção. Vimos na aula de direito material do trabalho, direito material do trabalho, nós vimos os princípios da proteção. E aí, essa relação de emprego é essa relação que merece proteção. Mas além da relação de emprego, eu tenho uma relação de trabalho. Por isso eu digo que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Porque eu tenho um trabalhador estagiário, eu tenho um trabalhador cooperado, eu tenho um trabalhador doméstico, rural, o eventual, o avulso, o temporário, o servidor, eu tenho diversos tipos de trabalhadores. Mas nem todo trabalhador é empregado. Então, a Justiça do Trabalho seria competente só para julgar e processar as relações de emprego, aquela relação protegida pela CLT, pelo artigo 7º, só esses trabalhadores que poderão pleitear na Justiça do Trabalho os seus direitos? Não. Pós-emenda 45, a Justiça do Trabalho foi ampliada. Então, hoje, a Justiça do Trabalho é competente para julgar e processar as relações de trabalho e relações de emprego, ou seja, todos os tipos de trabalhadores. É a Justiça do Trabalho que é competente, relações do trabalho. Então, se inclui o empregado e aqueles que têm uma relação de trabalho. E aí, onde fica isso, Roberto? Gente, é muito tranquilo. Basta você realizar a leitura do artigo 114 da Constituição Federal. O artigo 114 da Constituição Federal traz para nós a competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho para resolver os conflitos entre sindicatos e empregados, sindicatos e empregadores, para resolver conflitos em relação à greve, inclusive aquelas ações como reintegração, manutenção de posse, que está relacionada com o movimento da greve. Os empregados tomam posse da empresa ou acabam turbando essa posse do empregador. Competência, Justiça do Trabalho, não da justiça comum, como muitos pensam, porque está relacionado com a questão do trabalho, questão de greve. Então, Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho é competente para julgar e processar os mandados de segurança contra o ato do juiz do trabalho ou ainda contra o ato de um fiscal, de um agente público, que é um fiscal que
de repente, multa a empresa sem o princípio do contraditório e da ampla defesa, sem direito de resposta, mandado de segurança contra este ato. Competência, Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente também para executar, está no 114, lá no inciso 8º, competente para julgar e processar, ou seja, para executar, na verdade, lá no artigo 114, no inciso 8º, para executar de ofício, as contribuições previdenciárias da sentença. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento do imposto de renda daquela sentença. Não para executar o imposto de renda, né? Não para executar, mas para determinar a execução, o cálculo do imposto de renda. Mas para executar os valores da Previdência Social, lá do 195 da Constituição Federal, para executar a Previdência Social da própria sentença, de ofício o juiz pode executar de ofício as contribuições previdenciárias, enquanto as fiscais, o juiz determina o recolhimento, competência da Justiça do Trabalho. Então, quando você lê o artigo 114, ele vai deixar para você bem claro quais são as competências da Justiça do Trabalho. Aqui nós estamos fazendo uma introdução ainda sobre esse tema. Lá no nosso curso completo, você vai ter eu vou trabalhar todos os incisos do artigo 114 com vocês, todos. Bom, mas o que a banca gosta muito é sobre as exceções. Isso cai em prova bastante, sobre as exceções quanto à competência da Justiça do Trabalho. Lá no artigo 114, eu tenho as competências, que eu falo competência absoluta. Essa competência não se prorroga. Questão de ordem pública, é competência absoluta da Justiça do Trabalho, que está no 114. Agora eu tenho as exceções. As exceções, ou seja, o que a Justiça do Trabalho não é competente? Bom, a Justiça do Trabalho, ela não é competente para julgar crimes. Roberto, mas se for crimes relacionados à fraude na Justiça do Trabalho, um crime que o empregador impeça o empregado de receber os seus direitos, o empregador frauda a legislação e pratica um crime previsto lá no 203 do Código Penal, crime contra a ordem trabalhista, isso não seria Justiça do Trabalho? Não. Nós tivemos aí a DIN 3684 do STF, dizendo o seguinte: a Justiça do Trabalho não é competente para julgar os crimes, mesmo os crimes relacionados ao direito do trabalho, lá previsto no artigo 203 do Código Penal. Não é competente a Justiça do Trabalho. Bom, uma outra coisa também que a Justiça do Trabalho acaba não sendo competente, nós temos uma súmula do STJ, a súmula 363 do STJ, a súmula 363 do STJ, que a Justiça do Trabalho ela não é competente para julgar e processar os honorários profissionais, os honorários médicos, os honorários de contabilistas, os honorários de engenheiros, quando eles prestam serviço para uma pessoa física. Roberto, mas eles não são autônomos? Mas eles têm uma profissão regulamentada. E a Justiça do Trabalho, ela seria para o hipossuficiente. Aí se inverteria, né, os valores. Poxa, esse médico prestou serviço, mas ele acaba não sendo hipossuficiente. Ele teria meios mais coercitivos, digamos assim, e condições de se manter. E a Justiça do Trabalho é para o hipossuficiente. Então, a súmula 363 do STJ traz para a gente que a competência para executar, para a cobrança de honorários profissionais é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Olha que interessante isso. Então, nós já vimos dois casos aí que não é competência da Justiça do Trabalho. Nem as questões de crime, nos termos da DIN 3684, e também nos termos da súmula 363 do STJ,
não é competente para julgar e processar as ações oriundas sobre cobrança de honorários profissionais. Sim. Tem mais, Roberto? Sim. Nós tivemos aí, no artigo 114, trazendo que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar e processar as ações de servidores públicos municipais, estaduais, distritais e da União. Esses trabalhadores dos entes públicos, seria a Justiça do Trabalho? É o que está previsto lá no artigo 114? Não, não seria da Justiça do Trabalho. Nós temos aí também uma DIN, a DIN 3395 do STF, dizendo o seguinte, olha, para questões dos servidores públicos que detêm um estatuto próprio, que detêm aí uma regra própria, não é competência da Justiça do Trabalho, será da competência da Justiça Comum. Se é um servidor público federal, Justiça Comum Federal. Se é de um servidor público estadual, municipal, Justiça Comum Estadual. Sim? Então, o servidor público, ele não, galera, não pode ingressar com ação contra esses entes públicos na Justiça do Trabalho. E ainda mais, se você ficar bem atento, você vai poder estudar conosco lá no nosso curso completo. Você que já é aluno, você já sabe que eu tratei sobre isso. Da competência da Justiça do Trabalho, quando nós estamos diante de uma empresa pública ou uma empresa de economia mista, ou seja, aquelas empresas onde o Estado, a União ou o município criam com o capital 100% público, ou seja, uma empresa pública, embora o Estado, o ente público, ele não pode desenvolver atividade econômica, a lei autorizou em alguns casos bem específicos, como por exemplo interesse público, ou ainda por questão de segurança nacional, o ente público poderá criar uma pessoa jurídica, uma empresa pública, né, para poder então desenvolver uma atividade econômica, sim, casos especiais, como por exemplo a Caixa Econômica, uma empresa pública, interesse social, empresa pública com interesse social, para quê? Oferecer juros menores, facilidade para a compra da casa própria, pode, nesse caso, houve um entendimento que sim, era possível. Então, criou-se a Caixa Econômica Federal. Só que seria justo a Caixa Econômica Federal concorrer com o Itaú, com o Bradesco, outras instituições financeiras, tendo ainda a imunidade de imposto, tendo prerrogativas de prazo em dobro para os processos, prazo em quádruplo. Seria justo isso? Não. Então, o que trouxe para a gente a Constituição lá no artigo 173? No artigo 173 da Constituição Federal, diz o seguinte, que as empresas públicas e as empresas de economia mista, como por exemplo Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Petrobras, essas empresas públicas e empresas de economia mistas, elas seriam regidas, ou na verdade regida, pelo direito privado. Embora seja uma empresa pública, um capital público, ou embora seja uma empresa de economia mista, onde eu tenho mais que 50% de capital público e também tenho capital da iniciativa privada, mesmo sendo proprietários, digamos assim, um ente público, serão regidas pelo direito privado. E aí, como ela é regida pelo direito privado, em questões trabalhistas, CLT, vai ter que pagar impostos, não terá imunidade e não terá as prerrogativas nas questões processuais. Então, serão regidas pelo direito privado. Então, essas empresas de economia mistas, empresas públicas, Justiça do Trabalho, porque elas são regidas pela CLT. Embora, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, o ente público só pode contratar através de concurso público, embora só possa contratar através de concurso público, mas regidas pelo direito privado, ou seja, serão seletistas. Bom, além disso, do artigo 114, onde nós temos aí a competência absoluta, a competência que não se prorroga, lá no artigo 651 da CLT, nós teremos aí a competência relativa, ou seja, a competência em relação ao local. E aí, como funciona isso?
O 651, vou falar só do caput aqui, o nosso curso completo você terá mais informações. Lá no artigo 651, caput, diz que a competência territorial para julgar e processar é o último local da prestação de serviço. Então, se o empregado trabalhou em São Paulo, capital, o último local da prestação de serviço foi São Paulo, capital. Ah, mas ele mora em Santo André, ele mora em São Bernardo do Campo, mas o último local foi São Paulo, capital. São Paulo, capital, é o local onde ele tem que ingressar com ação. Justiça do Trabalho da capital de São Paulo. Tem uma vara lá, tem uma Justiça do Trabalho lá. Então, tem que se ingressar com essa ação na Justiça do Trabalho da capital São Paulo, porque foi o último local da prestação de serviço, embora ele tenha sido contratado em local diverso, sim, mas o último local da prestação de serviço é o local competente para julgar e processar. Roberto, mas ele trabalhou em uma cidade, não tem vara do trabalho ali. O artigo 112 resolveu isso, da Constituição Federal. O artigo 112 da Constituição resolveu. Disse o quê? Na localidade onde não tem justiça do trabalho, a justiça comum, o juiz de direito, ele se reveste da jurisdição trabalhista para poder julgar e processar aquela demanda. E aí, se naquela cidade não tem, é juiz de direito. Daquela decisão, cabe recurso para o tribunal regional competente daquela região, daquela cidade. Então é justiça comum, porque não tem vara, mas decidiu, o recurso ordinário vai para o TRT, que está vinculado àquela região. Até então que seja criada uma vara, é o juiz de direito que irá se revestir de jurisdição trabalhista para processar e julgar aquela demanda. Tudo bem? Foi apenas uma amostra do nosso curso. E aí, eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente. Sim, para a gente ver como que a banca costuma cobrar. Separei aqui do nosso curso uma questão para nós verificarmos como que a banca costuma cobrar. Olha lá, sobre a organização, jurisdição e competência da Justiça do Trabalho. Nos termos da legislação vigente, é correto afirmar. Então, vamos sempre ficar atentos aqui, ó. O que a banca quer? Correto. Ela quer a questão alternativa correta. E outra, sempre verifique qual é o tema, qual é o assunto. Então, o assunto é sobre organização, jurisdição e competência da Justiça do Trabalho. Esse é o tema. E aí, traz para nós as alternativas. Olha lá, a Justiça do Trabalho, ele diz que ela não é competente. A Justiça do Trabalho ela não é competente para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários, ou órgão de gestor de mão de obra decorrentes da relação de trabalho, visto que por envolver trabalho marítimo, a competência da Justiça Federal, Justiça Comum Federal, não. Vejam, aqui a Justiça do Trabalho, ela é competente, ela é competente para julgar e processar, porque nós estamos falando de relação de trabalho, e a relação de trabalho, ela também, não só a relação de emprego, mas a relação de trabalho também é de competência da Justiça do Trabalho. Então, aqui, a banca está equivocada. Então, letra B. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, foi contratado, independentemente do local que prestou o serviço ao empregador, não. Nos termos do artigo 651 da CLT, nos termos do 651 da CLT, é claro que é importante o local onde prestou os serviços, o último local da prestação de serviço, não a localidade da contratação.
Não a localidade da contratação, mas o local onde ele prestou serviço. 651, caput da CLT. Também a banca aqui se equivocou. Letra C. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Essa C aqui me parece bem interessante, mas vamos deixar ela para depois. Vamos ver se tem mais alguma coisa próxima do que a gente quer. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria simples do Congresso Nacional. Não. Lá no artigo 111, o artigo 115, você vai observar como que é a composição da Justiça do Trabalho, de acordo com o TST e TRT. TST, Tribunal Superior, 27 ministros, ótimo, escolhido entre brasileiros nato ou naturalizados, né? Escolhido aprovação pela maioria simples do Congresso Nacional. Não é isso que traz a Constituição Federal. Aí você tem que artigo 111 e artigo 115. E aí, para fechar, a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar execução de ofício das contribuições sociais previdenciárias. Ok. E de imposto de renda? Não. O imposto de renda, lá no 114, inciso 8º da CF, o imposto de renda, o juiz determina. O imposto de renda, o juiz determina o cálculo. Determina o cálculo e não executa de ofício. As execuções de ofício é para as contribuições sociais. Contribuições sociais. E não do imposto de renda. Então aqui, galera, sobrou pra gente a letra C. Uma amostra como vai funcionar aí o nosso curso, tá joia? Então, gabarito aqui dessa questão, letra C. Bom, esse foi um tema, uma revisão de um tema aqui sobre a competência da Justiça do Trabalho. Como eu disse para os senhores, lá no nosso curso completo, eu vou trazer para vocês, bem detalhadamente, cada item da competência da Justiça do Trabalho. E também sobre a formação da Justiça do Trabalho. Como é formada a Justiça do Trabalho? Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Quem são aqueles que compõem a Justiça do Trabalho? Tanto na vara, como no TRT, como no TST. Quem escolhe? Quem aprova? Qual o limite de idade? Tá joia? Vem comigo na nossa plataforma e aí nós vamos dar sequência a esse estudo que nós iniciamos aqui sobre direito processual do trabalho, tema muito importante para a sua prova do TST. Vem conosco, vem com o ponto dos concursos e vamos gabaritar essas disciplinas, vamos buscar essa aprovação, estamos juntos, tá joia? Forte abraço, até o próximo vídeo, clica aí no site, entre aí no curso completo e vem fazer sua inscrição com a gente. Tchau, tchau.